Agarrei a borda da mesa enquanto tentava me segurar na cadeira. A madeira não deu conta. Minha mão esmagou o suporte, soltando lascas e pó, deixando a forma dos meus dedos esculpido na mesa. Destruir as provas. Essa era uma regra fundamental. Com a ponta dos dedos rapidamente pulverizei os cantos da marca, deixando apenas um buraco irregular e uma pilha de lascas no chão, que espalhei com o pé. Destruir provas. Dano colateral. Eu sabia o que tinha que acontecer em seguida. A garota se sentaria ao meu lado e eu precisaria matá-la. As testemunhas inocentes na sala de aula, 18 jovens e um adulto, não poderiam sair com vida depois de testemunharem a cena. Eu me encolhi ao pensar no que precisava fazer. Mesmo nos meus piores momentos, nunca havia cometido esse tipo de atrocidade. Nunca tinha matado inocentes. E, no entanto, naquele momento eu planejava matar 20 de uma vez só. O rosto do monstro no meu reflexo zombava de mim. Enquanto parte de mim sentia nojo dele, outra parte pensava no passo seguinte. Se eu matasse a garota primeiro, teria apenas 15 ou 20 segundos com ela antes que os humanos na sala reagissem. Talvez um pouco mais se não percebessem o que eu estava fazendo logo de cara. Ela nem teria tempo de gritar ou sentir dor. Eu não a mataria com crueldade. Isso eu poderia dar a essa estranha com um sangue terrivelmente desejável. Mas então eu teria que impedi-los de escapar. Não precisaria me preocupar com as janelas, que eram altas e pequenas demais para funcionarem como rota de fuga. Só a porta. Se eu a bloqueasse, eles ficariam presos. Seria mais demorado e difícil eliminá-los quando estivessem em pânico e correndo, movendo-se em meio ao caos. Não seria impossível, mas haveria muito mais barulho e muito mais tempo para os gritos se espalharem pelos corredores. Alguém ouviria, e eu seria forçado a matar ainda mais inocentes naquela hora sombria. Mas o sangue dela esfriara enquanto eu matava os outros. O cheiro dela me açoitou, fazendo minha garganta se fechar com uma dor seca. Então as testemunhas teriam que morrer primeiro. Planejei tudo. Eu estava na fileira do meio, no fundo da sala. Eu cuidaria do lado direito primeiro. Era capaz de quebrar 4 ou 5 pescoços por segundo, calculei. Não faria muito barulho. O lado direito seria o lado sortudo. Eles não me veriam atacando, então eu seguiria até a frente e voltaria pelo lado esquerdo, levando no máximo 5 segundos para matar todas as pessoas na sala. Tempo suficiente para a bela Swan vislumbrar o que estava por vir. Tempo suficiente para ela sentir medo, talvez o bastante se o choque não a imobilizasse, para que gritasse, um grito suave que não chamaria a atenção de ninguém. Respirei fundo, e o aroma era um fogo que corria pelas minhas veias ressecadas, queimando o meu peito e consumindo cada ação impulsiva que eu era capaz de cometer. Ela estava se virando agora. Em alguns segundos, Bella se sentaria a centímetros de mim. O monstro na minha cabeça exultou. Alguém fechou uma pasta à minha esquerda. Não desviei os olhos para ver qual dos humanos condenados era o responsável. Mas com o gesto, uma manilufada de ar fresco e sem cheiro atingiu meu rosto. Por um breve segundo, fui capaz de pensar com clareza. Naquele instante precioso, visualizei 2 rostos, lado a lado. Um era o meu, ou melhor, tinha sido o meu, o monstro de olhos vermelhos que havia matado tantas pessoas que perdi a conta. Assassinatos justificados e racionalizados. Eu tinha sido um assassino de assassinos, um matador de monstros menos poderosos. Eu reconhecia que era um complexo de Deus decidir quem merecia uma sentença de morte. Era uma espécie de barganha comigo mesmo. Eu havia me alimentado de sangue humano, mas de pessoas que mal se qualificavam como tal. Minhas vítimas eram, em seus vários passatempos sombrios, tão monstruosas quanto eu. O outro rosto era o de Carlyle. Não havia semelhança entre os 2 rostos. Eram o dia mais claro e a noite mais sombria. Não havia por que existir qualquer semelhança. Carlyle não era meu pai no sentido biológico. Não compartilhávamos traços genéticos. A semelhança em nosso tom de pele era um produto do que éramos. Todo vampiro era pálido, como um cadáver. A semelhança na cor dos olhos era outra questão, um reflexo de uma escolha mútua. E, no entanto, embora não houvesse base para uma semelhança, imaginei que meu rosto começara a refletir o dele, até certo ponto, nos últimos 70 e tantos anos em que abracei sua escolha e segui seus passos. Minhas feições não haviam mudado, mas eu tinha a impressão de que um pouco de sua sabedoria marcara minha expressão. Um pouco de sua compaixão podia ser vista em meus lábios contraídos, e indícios de sua paciência eram evidentes na minha testa. Todas essas pequenas melhorias desapareceram do rosto do monstro. Em alguns momentos, não sobraria nada de mim que refletisse os anos que passei com meu criador, meu mentor, meu pai de todas as maneiras que importavam.
Meus olhos brilhariam vermelhos como os de um demônio. Toda a semelhança se perderia para sempre. Na minha cabeça, os olhos gentis de Carlyle não me julgavam. Eu sabia que ele me perdoaria por esse ato horrível, porque ele me amava, porque ele achava que eu era melhor do que de fato era. Bella Swan sentou-se na cadeira ao meu lado, os movimentos rígidos e desajeitados, sem dúvida com medo, e o cheiro de seu sangue me envolveu em uma nuvem inescapável. Eu provaria que meu pai estava errado sobre mim. A tristeza desse fato doeu quase tanto quanto o fogo na minha garganta. Eu me inclinei para longe dela com repulsa, enojado pelo monstro sedento por matá-la. Por que ela teve que vir para cá? Por que teve que existir? Por que ela teve que arruinar a pouca paz que eu tinha nessa minha não-vida? Por que aquela humana irritante tinha nascido? Ela me arruinaria. Desviei o rosto, um ódio repentino, feroz e irracional tomando conta de mim. Eu não queria ser um monstro, não queria matar aquela sala cheia de jovens inofensivos, não queria perder tudo que tinha conquistado após uma vida inteira de sacrifício e negação. E assim seria. Ela não me obrigaria a fazer aquilo, mas o problema era o cheiro, aquele cheiro terrivelmente atraente do seu sangue. Se houvesse alguma maneira de resistir, talvez outra lufada de ar fresco pudesse clarear minha mente. Bella Swan sacudiu o cabelo comprido de fios grossos e escuros em minha direção. Ela era louca? Não, não havia uma brisa para me ajudar, mas eu não precisava respirar. Interrompi o fluxo de ar entrando em meus pulmões. O alívio foi instantâneo, mas incompleto. Eu ainda tinha a lembrança de seu perfume, o gosto dele na parte de trás da língua. Eu não resistiria por muito tempo. A vida de todos na sala estava em perigo enquanto ela e eu estivéssemos lado a lado. Eu devia fugir. Eu queria fugir, me afastar do corpo quente ao meu lado, da dor persistente da sede cardia, mas não tinha 100% de certeza de que se eu relaxasse meus músculos para me mover, mesmo que apenas para me levantar, eu não atacaria e cometeria um massacre já planejado. Mas talvez eu conseguisse aguentar 1 hora. Será que 1 hora seria tempo suficiente para recuperar o controle e me mover sem atacar? Eu duvidava muito, então me forcei a me comprometer. Eu faria com que fosse suficiente, tempo suficiente para sair da sala cheia de vítimas que talvez não precisassem ser vítimas, se eu resistisse por apenas 1 hora. Era bem desconfortável ficar sem respirar. Meu corpo não precisava do oxigênio, mas aquilo ia contra todos os meus instintos. Eu confiava no olfato mais do que nos outros sentidos em momentos de estresse. Era o que me mostrava o caminho na caçada, era o primeiro aviso em caso de perigo. Poucas vezes encontrei algo tão perigoso quanto eu mesmo, mas a autopreservação era tão forte na minha espécie quanto a de ser humano médio. Era desconfortável, mas suportável, mais fácil do que sentir seu cheiro e não cravar meus dentes naquela pele fina, frágil e translúcida, até chegar à veia quente, úmida e pulsante. 1 hora, só 1 hora. Eu não devia pensar no perfume, no gosto. A garota se inclinou para a frente, deixando o cabelo se espalhar pelo caderno. Eu não conseguia ver o rosto dela para tentar ler as emoções em seus olhos, tão transparentes e profundos. Ela estava tentando esconder os olhos de mim? Por medo? Timidez? Para guardar seus segredos? Minha irritação anterior por ser deixado de fora de seus pensamentos silenciosos era fraca e suave, em comparação com a necessidade e o ódio que me possuía agora. Eu odiava essa garota frágil ao meu lado, odiava, com todo o fervor em que me apeguei ao meu antigo eu, ao meu amor pela minha família, aos meus sonhos de ser algo melhor do que eu era. Odiá-la, odiar como ela me fazia sentir. Isso ajudou um pouco. Sim, a irritação de antes era fraca, mas também ajudou um pouco. Eu me apeguei a qualquer pensamento que me distraísse de imaginar que gosto ela teria. Ódio e irritação, impaciência. Aquela hora nunca passaria e quando passasse, ela sairia da sala. E eu faria o quê? Se eu conseguisse controlar o monstro, fazê-lo ver que o atraso valeria a pena, eu poderia me apresentar. Olá! Meu nome é Edward Cullen. Posso acompanhá-la até sua próxima aula? Ela diria que sim. Seria coisa educada a fazer. Mesmo com medo, como eu tinha certeza de que era o caso, ela seguiria as regras de convivência e caminharia ao meu lado. Não seria difícil levá-la na direção errada. Os fundos de estacionamento davam para a parte da floresta. Eu poderia dizer a ela que esqueci um livro no carro. Será que alguém notaria que fui a última pessoa com quem ela foi vista? Estava chovendo, como sempre. 2 capas de chuva escuras caminhando na direção errada não despertariam muito interesse ou me denunciariam. No entanto, eu não era o único aluno que reparara nela hoje, embora ninguém houvesse tido tanta consciência dela quanto eu.
Mike Newton, em particular, estava prestando atenção a cada movimento de desconforto dela por estar tão próxima de mim, desconforto que qualquer outra pessoa sentiria. Aquela reação não era uma surpresa para mim, mas o cheiro dela destruiu qualquer resquício de preocupação em minha mente. Mike Newton repararia se ela saísse da sala comigo. Se eu conseguisse aguentar 1 hora, será que aguentaria 2? Eu me encolhi de dor, a garganta em brasas. Ela iria para uma casa vazia. O chefe de polícia, Swan, trabalhava 8 horas por dia. Eu conhecia a casa dele, afinal conhecia todas as casas daquela cidadezinha. Ficava aninhada a um bosque denso, sem vizinhos próximos. Mesmo que a garota tivesse tempo de gritar, e ela não teria, não haveria ninguém por perto para ouvir. Seria a maneira mais responsável de lidar com isso. Passei mais de 7 décadas sem sangue humano. Se eu prendesse a respiração, aguentaria mais 2 horas. E quando estivesse sozinho com ela, ninguém mais se machucaria. E não vou precisar fazer nada com pressa, concordou o monstro na minha cabeça. Era um sofisma pensar que meu esforço e paciência para salvar os 19 humanos naquela sala tornaria o ato de matar uma garota inocente algo menos monstruoso. Embora odiasse, eu estava ciente de que meu ódio era injustificável. Sabia que o que eu odiava na verdade era eu mesmo, e eu me odiaria muito mais quando ela estivesse morta. Passei a hora assim, imaginando as melhores formas de matá-la. Tentei não pensar no ato em si. Isso poderia me levar ao limite, então planejei apenas a estratégia. Uma vez, mais para o fim da aula, ela me espiou por trás da cortina fluida formada por seu cabelo. Eu senti aquele ódio injustificável queimando dentro de mim quando encontrei seu olhar. Vi o reflexo dos meus sentimentos nos olhos assustados dela. Sangue coloreou as bochechas de Bella antes que ela pudesse se esconder atrás do cabelo de novo, e eu quase perdi o controle, mas o sinal tocou, e nós, que clichê, fomos salvos pelo gongo. Ela, da morte. Eu, por pouco tempo, de ser a criatura horripilante que eu temia e detestava. Agora eu precisava ir embora dali. Mesmo concentrando toda a minha atenção nos gestos mais simples, não conseguia andar tão devagar quanto deveria. Disparei para fora da sala. Se alguém estivesse me observando, poderia suspeitar de que havia algo errado na minha velocidade, mas ninguém estava prestando atenção em mim. Todos os pensamentos ainda giravam em torno da garota que tinha sido condenada à morte havia pouco mais de 1 hora. Eu me escondi no meu carro. Não gostava de pensar em mim mesmo como alguém que precisava se esconder. Isso soava muito covarde, mas eu não tinha disciplina suficiente para ficar perto dos humanos naquele momento. Concentrar meus esforços em não matar uma humana me deixou sem forças para resistir aos outros. Isso seria um verdadeiro desperdício. Se fosse ceder ao monstro, era melhor que a derrota valesse a pena. Botei para tocar um CD que em geral me acalmava, mas de pouco adiantou. Não, o que mais ajudou foi o ar fresco e úmido que entrava com a chuva fina pelas janelas abertas. Embora eu ainda me lembrasse do perfume de sangue de Bella Swan, com perfeita clareza, inalar o ar limpo era como expulsar uma infecção do meu corpo. Eu estava sã outra vez. Conseguia pensar de novo. Conseguia resistir de novo. Podia lutar contra o que não queria ser. Eu não precisava ir até a casa dela. Eu não tinha que matá-la. Obviamente, eu era uma criatura racional e pensante. E tinha uma escolha. Sempre havia uma escolha. Não era assim que eu tinha me sentido na sala de aula, mas agora eu estava longe dela. Eu não precisava decepcionar meu pai, não precisava estressar minha mãe, preocupá-la ou fazê-la sofrer. Sim, isso também magoaria minha mãe adotiva. E ela era tão gentil, tão terna e amorosa. Fazer alguém como Esme sofrer era um crime realmente imperdoável. Talvez, se eu evitasse essa garota com muito, muito cuidado, minha vida não precisasse mudar. Minha vida estava organizada da maneira que eu gostava. Por que deveria deixar uma garota qualquer, irritante, deliciosa, estragar isso? Que ironia, eu ter sentido vontade de proteger essa humana da ameaça insignificante inofensiva que eram os pensamentos sarcásticos de Jessica Stanley. Eu era a última pessoa que poderia proteger Isabella Swan. Não havia nada no mundo que oferecesse mais perigo a ela do que eu. Onde está Alice? Eu me perguntei de repente. Ela não tinha me visto matando a garota Swan de várias formas. Por que não veio ao meu socorro para me pedir ou me ajudar a me livrar das provas? Ela estava tão distraída observando Jasper que não reparou nessa possibilidade muito mais terrível, ou eu era mais forte do que pensava. Será que eu realmente não teria feito mal à garota? Não, eu sabia que isso não era verdade. Alice devia estar muito concentrada em Jasper. Procurei na direção em que eu sabia que minha irmã estaria, no pequeno prédio usado para as aulas de literatura inglesa. Não demorei muito para localizar sua voz familiar. E eu estava certo.
Todos os pensamentos dela estavam focados em Jasper, observando cada uma de suas pequenas escolhas com o máximo de escrutínio. Tive vontade de pedir um conselho, mas ao mesmo tempo fiquei feliz por ela não saber do que eu era capaz. Senti um novo ardor tomar conta do meu corpo, mas dessa vez era apenas o calor da vergonha. Eu não queria que nenhum deles soubesse. Se eu conseguisse evitar Bella Swan, se fosse capaz de não matar a garota, assim que pensei isso, porém, o monstro se contorceu e rangeu os dentes de frustração. Ninguém precisaria saber. Se eu conseguisse ficar longe do cheiro dela. Bem, não havia motivo para não tentar. Fazer uma boa escolha. Tentar ser o que Carlyle achava que eu era. A última hora de aula estava quase no fim. Decidi colocar o meu novo plano em prática imediatamente. Era melhor do que ficar sentado no estacionamento, onde Bella poderia passar e estragar qualquer tentativa de autocontrole. Mais uma vez, senti aquele ódio injustificável pela garota. Caminhei a passos rápidos, um pouco rápidos demais, mas não havia testemunhas por perto. Pelo campus minúsculo até a secretaria da escola. Estava vazia, exceto pela recepcionista, que não notou minha entrada silenciosa. Senhorita Cup. A mulher de cabelo ruivo artificial ergueu os olhos, assustada. Os humanos eram sempre pegos desprevenidos pelos pequenos sinais que não entendiam. Não importava quantas vezes já tivessem visto um de nós. Ah, ela ofegou um pouco constrangida. Alisou a blusa. Sua boba, pensou ela. Ele tem quase idade para ser seu filho. Olá, Edward. O que posso fazer por você? Os cílios dela tremularam atrás dos óculos grossos. Era uma situação desconfortável, mas eu sabia ser charmoso quando queria. Era fácil, porque eu descobria instantaneamente como qualquer tom ou gesto era interpretado. Inclinei-me para a frente, encontrando seu olhar como se estivesse encarando profundamente seus olhos castanhos. Seus pensamentos já estavam agitados. Seria fácil. Gostaria de saber se poderia me ajudar com minha grade de horários. Falei, com a voz suave que eu usava para não assustar os humanos. Ouvi seu coração acelerar. Claro, Edward, como posso ajudar? Jovem demais, ela repetiu para si mesma. Eu queria saber se é possível trocar meu horário de biologia por uma aula das turmas mais avançadas. Física, talvez. Algum problema com o Sr. Banner, Edward? De jeito nenhum, é só que já estudei essa matéria. Na escola avançada em que todos vocês estudaram no Alasca. Entendi. Seus lábios finos se contraíram enquanto ela considerava meu pedido. Eles deviam ser na faculdade, já ouvi os professores reclamarem. Notas perfeitas, nunca hesito antes de responder uma pergunta. Sempre acertam todas as questões dos testes. É como se tivesse encontrado um jeito de colar em todas as matérias. O Sr. Banner prefere acreditar que alguém está colando na prova de trigonometria e achar que um aluno é mais esperto do que ele. Aposto que a mãe deles dá aula em casa. O problema, Edward, é que a aula de física já está lotada. O professor odeia ter mais de 25 alunos na turma e eu não causaria problemas. Claro que não, afinal os clientes são perfeitos. Eu sei, Edward, mas não há vaga na turma. Eu posso desistir da matéria, então? Não seria ruim ter um horário vago para estudar sozinho. Desistir da aula de biologia? Ela ficou boquiaberta. Isso é loucura. É tão difícil assim assistir a aula de uma matéria que você já sabe. Com certeza há algum problema com o Sr. Banner. Você não vai ter créditos suficientes para se formar. Ano que vem eu compenso o atraso. Talvez seja melhor você conversar com seus pais primeiro. A porta atrás de mim se abriu, mas quem quer que fosse não pensou em mim. Então ignorei sua chegada e me concentrei na senhorita Cope. Inclinei-me um pouco mais para frente e a encarei ainda mais profundamente. Isso teria funcionado melhor se meus olhos estivessem dourados em vez de pretos. A escuridão assustava as pessoas, como deveria ser. A recepcionista se encolheu, confusa com seus sentidos conflitantes. Por favor, senhorita Cup, murmurei com a voz o mais aveludada e convincente possível, e sua aversão momentânea diminuiu. Não posso fazer em outro horário? Deve ter vaga sobrando em outra turma, não? Biologia no sexto tempo não pode ser a única opção. Sorri para ela, tomando cuidado de não mostrar dentes demais e acabar assustando-a de novo, e deixei a expressão suavizar meu rosto. Seu coração acelerou, jovem demais, lembrou a si mesma, frenética. Bem, acho que posso dar uma palavrinha com Bob. Quer dizer, com o Sr. Banner. Vou ver se... Um segundo foi suficiente para mudar tudo. O clima na sala, minha missão ali, o motivo pelo qual eu me inclinava na direção da mulher ruiva. O que antes tinha um propósito, de repente ganhou outro. Um segundo foi suficiente para Samantha Wells entrar na secretaria, colocar um aviso de atraso assinado em uma cesta e sair correndo.
com pressa para ir embora da escola. Uma súbita lufada de ar entrou pela porta aberta e me atingiu, e eu percebi porque a primeira pessoa a entrar não havia me interrompido com seus pensamentos. Eu me virei, embora não precisasse de confirmação. Bella Swan estava com as costas apoiadas na parede ao lado da porta, segurando um papel. Seus olhos ficaram ainda maiores ao notar minha expressão feroz e desumana. O cheiro do sangue dela impregnava cada molécula de ar naquela salinha aquecida. Minha garganta pegou fogo. O monstro me encarou com raiva pelo espelho dos olhos dela outra vez, uma máscara do mal. Minha mão hesitou sobre o balcão. Eu nem precisaria me virar para agarrar a cabeça de Senhorita Cup e batê-la na mesa com força suficiente para matá-la. 2 vidas em vez de 20. Uma bela troca. O monstro aguardou ansiosamente, faminto, que eu fizesse isso, mas sempre havia uma escolha. Tinha que haver. Interrompi o fluxo de ar que encarava em meus pulmões e visualizei a surpresa interna diante de minha mudança de expressão. Ela se afastou de mim, mas seu medo não foi expresso em palavras coerentes. Usando todo o autocontrole que conquistei durante minhas décadas de abnegação, deixei minha voz serena e suave aviar suficiente em meus pulmões para falar mais uma vez, com pressa. Então deixa pra lá. Estou vendo que é impossível. Muito obrigada por sua ajuda. Eu me virei e disparei para fora da sala, tentando não sentir o calor do sangue quente de Bella quando passei a centímetros dela. Não parei até chegar ao meu carro, andando rápido demais. A maioria dos humanos já tinha ido embora, então não havia muitas testemunhas. Ouvi um aluno do 2º ano, DJ Guaret, perceber minha velocidade e então desconsiderá-la. De onde Canley saiu? Ele apareceu do nada. Ah, lá vou eu de novo com minha imaginação fértil. Minha mãe sempre diz. Quando entrei no Volvo, meus irmãos já estavam lá dentro. Tentei controlar minha respiração, mas enchi meus pulmões com ar fresco, como se estivesse sufocado. Edward? Perguntou Alice, a voz preocupada. Apenas balancei a cabeça. O que aconteceu com você? Quis saber Emmett, momentaneamente distraindo-se do fato de Jasper não estar a fim de uma revanche. Em vez de responder, dei marcha ré no carro. Eu precisava sair do estacionamento antes que Bella Swan resolvesse me seguir até lá também. Meu próprio demônio pessoal me atormentando. Virei o carro e acelerei. Cheguei aos 60 km por hora antes mesmo de sairmos do estacionamento. Na estrada, passei de 110 antes da primeira curva. Mesmo sem olhar, soube que Emmett, Rosalie e Jasper tinham se virado para Alice. Ela deu de ombros. Não conseguia ver o passado, apenas o que estava por vir. Alice vislumbrou meu futuro. Nós dois processamos o que ela viu em sua mente e ficamos surpresos. Você vai embora? Sussurrou ela. Todos se viraram para mim. Vou? Perguntei, entregando os dentes. Minha determinação vacilou, e ela viu a escolha que levaria meu futuro para uma direção mais sombria. Ah, Bella Swan, morta, meus olhos brilhantes e vermelho com sangue fresco, a busca que se seguiria, o tempo que esperaríamos por cautela antes que fosse seguro sairmos de Forks e recomeçarmos a vida em outro lugar. Ah, repetiu ela. A imaginação ficou mais específica. Vi o interior da casa do chefe de polícia Swan pela primeira vez. Vi Bella em uma cozinha pequena com armários amarelos, de costas para mim enquanto eu a observava das sombras, deixando-me ser guiado por seu perfume. Pare, gemi, incapaz de suportar aquelas visões. Desculpe, sussurrou ela. O monstro se alegrou. A cena da mente de Alice mudou outra vez. Uma estrada vazia à noite, as árvores cobertas de neve passando em um borrão a mais de 300 km por hora. Vou sentir saudade, disse Alice, mesmo que você não fique muito tempo longe. Emmett e Rosalie trocaram um olhar apreensivo. Estávamos quase na saída para a longa estrada que levava à nossa casa. Deixe a gente aqui, instruiu Alice. Você devia contar para Carlyle pessoalmente. Assenti, e o carro guinchou com a parada repentina. Emmett, Rosalie e Jasper saíram em silêncio. Eles fariam Alice explicar tudo quando eu estivesse indo embora. Alice colocou a mão em meu ombro. Você vai fazer a coisa certa. Não era uma visão dessa vez, era uma ordem. Ela é a única família que Charlie Swan tem. Isso mataria também. Eu sei. Falei concordando apenas com a última parte. Ela saiu para se juntar aos outros, as sobrancelhas franzidas de ansiedade. Os 4 desapareceram de vista na floresta antes que eu pudesse dar meia volta com o carro. Eu sabia que as visões na mente de Alice estariam passando de sombrias a luminosas, como uma luz estroboscópica enquanto eu voltava para Forks, a mais de 140 km por hora. Eu não sabia ao certo para onde estava indo, dizer adeus ao meu pai ou aceitar o monstro dentro de mim. A estrada passou voando sob os pneus do carro.